glória, Senhor. Ó Deus, que vai ministrar, ó Deus, a tua palavra, Senhor Deus, desta casa. Ó Pai, na tua presença, Senhor. Ó Deus, fala conosco, ó Pai. Não aquilo que queremos ouvir, não, mas sim aquilo que nós precisamos ouvir. E desde já, Senhor, eu quero, ó Deus, por bondade, por misericórdia, juntamente com a noiva do Cordeiro, Senhor, repreender no mundo físico e no mundo espiritual, Senhor, toda a atmosfera, todo o principado, potestade, ó Deus, venha cair por terra, e que a tua palavra, meu Pai, venha ser pregada, a tua palavra venha ser espanada, que teu filho não venha ter, meu Pai, nenhum embaraço por opressão maligna ou satânica. Toma ele, Pai, nas tuas mãos, assim nós te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. São seguinte, com a paz do Senhor. Ministrar a palavra, gostaria de adorar o Senhor com louvor. Glória a Jesus, glória, Espírito Santo. Aleluia. Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor, glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui para nós adorar o Senhor, exaltar o Senhor. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus poderoso, aleluia. Ai, nós estamos aqui. Deus, glória. Deus. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Meu Deus da glória. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo. Louvado seja o Senhor, meu Deus da glória. Vou lhe falar de alguém. Uma volta a Cristo. Aleluia. Grande é o Senhor. Vou lhe falar de alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar seu caminho. Vou lhe falar de só Deus que mudará a sua vida. Numa cruz morreu, doou seu sangue só pra curar as suas feridas. E esse homem está aqui só pra te amar e pra dizer
vou lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Numa cruz morrer, doou o seu sangue só pra curar as suas feridas. E esse homem está aqui só pra te amar e pra dizer: pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Aleluia. Pra que chorar, sofrer, se é um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Aleluia. Convida Ele para entrar no teu coração, porque quando Ele entra, Ele preenche o vazio. Aleluia. Quando Ele entra, a depressão vai embora. Quando Ele entra, a mudança de vida. Aleluia. Solidão. Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Aleluia. Pai. Louvado seja o Senhor, meu Deus. Segunda Crônicas, capítulo de número 20. Sim, meu Deus da glória, Pai. Louvado seja o Senhor, meu Deus. Ô, glória! Aleluia! Meu Deus da glória. Deus que é eterno. Aleluia, meu Deus da glória. Glória. Rei da glória, aleluia, Senhor. Louvado seja o Senhor, meu Deus. Todos encontraram? Amém. Diz assim: e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e já estão em Azazon Tamar e é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs Josafá-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém e na casa do Senhor diante do pátio novo.
e disse: Ah, Senhor Jeová, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus no céu? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão não há força e poder, e não há quem possa te resistir? Porventura, ó Deus nosso, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não nos deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram nela um santuário em teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti nas nossas angústias, e tu nos ouvirás. Versículo de número 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temai-vos, nem vos assustei, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Parai, ficai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Pode se sentar. Deus poderoso. Aleluia. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, o livro de 2 Crônicas, vai nos trazer a história de um rei chamado Josafá. Mas eu quero falar aqui algo que Deus colocou no meu coração. É sobre o fato da gente temer. É sobre o fato da gente ter medo. Temer significa você ter medo. E quando eu pedi a Deus uma palavra, o Senhor me deu Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41 vai falar, no versículo 13, vai dizer para que nós não venhamos temer. Não temais, porque eu sou contigo, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço, eu te fortaleço. Esse texto. E quando eu olho para o livro de 2 Crônicas, para esse texto, nós vamos encontrar um homem chamado Josafá. Josafá era o rei de Judá, de uma das partes de Israel, sabendo que Israel agora é dividido em duas partes, Judá e Israel. E o rei de Judá era Josafá, e Josafá era um rei temente ao Senhor. Josafá era um rei obediente a Deus. Quando ele começa a reinar em Judá, ele faz o que é reto aos olhos do Senhor. Se você for ler o texto, se você for ler o livro dos reis, o livro das crônicas, aonde está relatada a história dos reis de Israel e de Judá, você vai ver que Josafá, ele era reto ao Senhor, porque nem todos os governantes levantados eram retos, nem todas as pessoas que eram levantadas eram fiéis ao Senhor. Quando nós olhamos para a história dos reis de Israel, nós vamos ver que muitos deles, mesmo Deus levantando eles, colocando eles no trono, eles foram infiéis ao Senhor. Quando nós olhamos para a história de Davi, Davi foi um rei fiel ao Senhor. Davi não trocou Deus por outras coisas, mas Davi foi fiel a Deus. Davi tinha o seu coração inclinado em buscar ao Senhor. Porém, Davi também cometeu pecado, mas não contra Deus. Ele não abandonou o Senhor. O Senhor também não passou a mão de Davi. Davi pagou um alto preço,
mas Davi não abandonou ao Senhor. Salomão, o seu filho, reina em seu lugar, e o Senhor falou que colocaria Salomão como rei. Salomão começa reinando, e nós sabemos que ele começa reinando, oferecendo holocaustos ao Senhor, 1000 sacrifícios ele apresenta a Deus. Deus aparece na mesma noite, pergunta para ele o que ele quer. Ele vai dizer que quer sabedoria para conduzir o povo. Deus dá sabedoria a ele, Deus dá riqueza para ele, Deus dá paz para Salomão, Deus dá estabilidade no reino de Salomão. Só que Salomão, ele tinha muitas mulheres, entre concubinas e mulheres 1000, e essas mulheres, na sua grande maioria, vinham de outras nações, porque, aleluia, ele pegava cada mulher que vinha lá do Egito, outra que vinha da Síria, da Etiópia, e assim por diante. Então ele tinha mulheres de várias nações, e as mulheres de outras nações adoravam outros deuses, e isso era algo vedado pelo Senhor, porque quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o Senhor proibiu o povo de Israel de se casar com mulheres de outras nações, para que justamente essas mulheres não pervertessem o coração do povo de Israel e eles abandonassem a Deus e começassem a se inclinar à idolatria. E o que acontece com Salomão? Salomão, ele começa o reinado se preocupando em conduzir o povo, se preocupando com o reinado, se preocupando com a nação de Israel. Mas diz a Bíblia Sagrada que na velhice dele, o tempo passou, e na velhice dele, Salomão agora vai deixando as mulheres corromper o seu coração, vai deixando as mulheres corromper aquilo que ele tinha aprendido com o Senhor. O tempo passou e Salomão agora começa a ceder. O tempo passou e Salomão agora começa a permitir aquilo que Deus não havia permitido. Ramanda Candaraia. O tempo passou e agora Salomão começa a permitir aquilo que Deus nunca permitiu, aquilo que Deus nunca aceitou, aquilo que Deus nunca concordou. E o problema comigo e com você está no tempo. Não adianta eu e você querer olhar e dizer assim: não vai acontecer, porque eu sou crente demais, eu oro demais, eu busco demais. O tempo vai passar, e nós como seres humanos falhos, podemos tropeçar. Então é melhor obedecer à voz do Senhor. Se Deus falou, não faz, não faz, não vai, não vai, não anda, não conversa. Se Deus falou para você fazer algo, simplesmente obedeça a Ele. Se Ele mandou você não tenha. Se Ele mandou sair da rede social, saia. Se Ele mandou você fazer alguma coisa, você faça. Por quê? Porque, aleluia, o tempo passa, e quando o tempo passa, pode ter certeza que alguma coisa vai corromper o meu e o teu coração. Salomão era um homem cheio de sabedoria. A Bíblia diz que não havia homem mais sábio do que Salomão, mas no final da sua jornada, o coração dele foi corrompido por quem? Pelas mulheres que ele andava, Aramanda Candaraia, pelas mulheres que ele colocou próximo dele. Deus de poder e glória, aleluia, aleluia. O coração dele foi pervertido, e ele começou a permitir, porque passou o tempo, já está no reinado, já está junto, já está lá dentro. Aí um adora Baal, outro adora Balaíns, outro adora Azera. E agora Salomão, um homem de Deus, Salomão era um rei levantado pelo Senhor, filho de Davi, um homem segundo o seu coração. E Salomão agora começa a permitir que altares sejam levantados dentro de uma nação que era para ser santa. A nação que era para ser santa começa a ser corrompida, porque Salomão agora ele afrouxa o seu coração e ele começa a aceitar. Aleluia. E a Bíblia diz que no final da velhice Deus vai repreender Salomão. Deus levanta o profeta Aias e vai dizer para ele: eu te coloquei no trono, eu te coloquei para conduzir o meu povo, e o que você está fazendo? Eu só não vou rasgar das tuas mãos o reinado por causa de Davi, meu servo, porque eu prometi para Davi, e eu disse para Davi: nunca vai faltar a descendência tua que se assente no trono.
É por isso, Salomão, que eu não vou tratar contigo. É por causa do teu pai que eu não vou tratar contigo, Salomão. Aramandacandaraia, porque o teu pai, ele foi fiel a mim, Salomão. O teu pai, ele foi fiel a mim. Ele adulterou, ele tropeçou, mas ele não me abandonou. O problema, irmãos, está em eu e você não abandonar Deus. Nós somos falhos, nós somos seres humanos falhos, estamos sujeitos a tropeçar. O que nós não podemos é trocar Deus por alguma coisa, é achar que alguma coisa lá fora é melhor do que Deus. Aleluia. Você com a tua falha e com as tuas deficiências, mas se você dizer: Deus, eu te amo, Deus, ele vai caminhar contigo. Mas quando você troca ele e fala: Deus, eu não te quero mais, eu vou te trocar por uma cachaça, eu vou te trocar por alguma coisa aí fora, por um relacionamento, por alguma situação, e dá tchau para Deus, isso Deus não aceita. Mas o ser humano fraco, porque Davi até tropeçou, e Deus o repreendeu, e Deus não tirou a espada de dentro da sua casa. Só que Davi se arrependeu. Quando a gente olha para o Salmo 51, Davi está dizendo: Senhor, não retire de mim a tua presença, não retire de mim o teu espírito, não me lance longe da tua presença. A preocupação de Davi era não perder a presença de Deus. A preocupação de Davi era não perder o Espírito Santo do Senhor. E às vezes a gente, quando tropeça, tem medo do que o irmão vai falar. Ah, eu não vou confessar, ah, eu não vou falar. Por que vão falar de mim? O que vão dizer de mim que eu pequei, que eu tropecei? O que vão falar de mim? Não se preocupa com o que vão falar de você. Se preocupa em não perder a presença do Senhor, em reconhecer: Senhor, eu pequei, eu tropecei, mas eu estou aqui na tua presença e eu não vou te abandonar, Senhor. Eu pequei, Senhor, me levanta. Davi continuou sendo segundo o coração de Deus, porque para ser segundo o coração de Deus não tem que ser perfeito, tem que reconhecer o erro, tem que reconhecer. Ainda que por um tempo Davi achou que estava tudo tranquilo, porque tem horas que nós achamos que está tudo bem, o reinado está bem, está tudo tranquilo, e Deus está olhando e dizendo: não está bem não. Tem algo aí que não está bem. Aí Deus repreende ele, mas Deus faz com que Davi não o abandone. Davi permanece fiel. Mas Salomão na velhice dele permitiu a idolatria. E a idolatria é quando você coloca algo no lugar de Deus. Não falamos só de imagem, de escultura, mas tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus é uma idolatria. O homem é uma idolatria. Se você adorar a minha vida, é uma idolatria. Se você adorar o pastor, é idolatria. Se você adorar ídolos aí, cantores, pregadores, como muitos adoram aí, cantores mundanos, tudo isso é idolatria. Mas a principal idolatria é aquela que alguém coloca uma imagem e diz: é o meu Deus, é o meu Senhor, esse aqui é que me salva, esse aqui é que faz tudo por mim. Isso é a principal idolatria. E o que Deus não queria? É que Salomão deixasse o povo se corromper, mas ele, como líder, permitiu. No final da jornada, ele permitiu que aquilo entrasse dentro de Israel. O tempo passa, é por isso que eu e você nunca podemos olhar e falar: nunca vai acontecer comigo, porque o tempo passa. Nós temos que pedir misericórdia em todo o tempo, para que nós não venhamos tropeçar, porque quando o tempo passou, aquilo que não era liberado dentro de Israel começou a acontecer, a idolatria. Deus levanta o profeta Aias, repreende Salomão e diz para Salomão: eu não vou arrancar das tuas mãos o reino por causa de Davi, porque Davi foi fiel a mim. Davi não me abandonou, Davi não promoveu idolatria. Davi pecou, mas ele não me abandonou. Então, por causa de Davi, o teu pai, eu ainda vou poupar o reinado, mas do teu filho eu vou permitir acontecer algo. E aí, quando acontece a separação das tribos, Salomão morre, Roboão começa a reinar, e eu vou passar rápido por causa do tempo. Roboão começa a reinar, e agora, quando ele começa a reinar, ele vai ter conselhos com os anciões, com as pessoas mais velhas. Ele vai ter conselho do que ele deveria fazer sobre governar o povo.
E os anciões vão dizer assim: olha, se tu for um pouco melhor com o povo, diminuir o jugo que teu pai colocou. O jugo que teu pai colocou é muito pesado sobre o povo. Se você diminuir o jugo, certamente esse povo vai te servir. E ele ouve os conselhos dos mais velhos, e depois ele vai ouvir o conselho dos jovens, da idade dele. E o conselho dos jovens é: diga para esse povo que se o teu pai castigou ele, se o jugo do teu pai foi pesado, o meu será muito pior. E aí, quando ele vai com esse discurso dos mais jovens, o povo o abandona. O povo agora deixa de servir a ele. E a Bíblia diz que agora o povo levanta Jeroboão como rei. Só que Jeroboão não foi levantado exatamente pelo povo, porque Deus já tinha usado o profeta Aias para dizer para ele: olha, tu vai reinar sobre as 10 tribos, porque Salomão pecou contra mim, Salomão me entristeceu, então eu vou rasgar 10 tribos das mãos dele e vou colocar nas tuas mãos. E se tu for fiel a mim, conduzir o meu povo, não se apartar de mim, eu serei contigo, tu serás abençoado. A Bíblia diz que assim o Senhor faz. As tribos são rachadas, as tribos agora são ali separadas. 10 tribos servem Jeroboão, e 2 tribos ficam com Roboão, filho de Salomão, por causa de Davi, que é Judá. E assim vai. A Bíblia diz que Jeroboão começa a reinar, e de repente ele agora vai fazer bezerros de ouro, porque ele tinha medo de que o povo fosse adorar a Deus em Jerusalém, e chegasse lá em Jerusalém e voltasse a servir a Roboão. E agora ele vai fazer o que? Ele vai colocar bezerro de ouro dentro de Israel. Vai construir 2 bezerros de ouro, colocando um em Betel, outro em Dan, e vai dizer para o povo: eis aí o vosso Deus, que vos tirou com mão forte do Egito, causando a ira do Senhor, ao ponto de Deus levantar um profeta para ir repreender ele e aquele altar. Roboão segue o mesmo caminho da idolatria, transgride contra o Senhor, e assim o reino de Judá e o reino de Israel vai seguindo. Ora levanta um rei que faz o que era bom. E o que o rei que fazia o que era bom fazia? Ele removia tudo que não agradava ao Senhor. Ele tirava os altares, ele limpava os bosques, ele tirava tudo aquilo que era idolatria de dentro de Israel. Ele bania para fora, e ele promovia a adoração ao Senhor. Ele não só tirava aquilo que não agradava a Deus, como ele trazia o povo à adoração ao Senhor novamente. E tem horas que eu e você temos que tirar aquilo que nos afasta de Deus. Tem coisas que nos afastam do Senhor. Tem coisa que nos afasta da presença de Deus. Como nos nossos dias, não tem nada tão nocivo nos nossos dias como celular, como rede social, como YouTube. Quanto tempo a gente perde com essas coisas, e vamos nos afastando do Senhor, nos afastando de Deus. Em todo tempo a gente tem uma hora para poder estar vendo alguma coisa, e às vezes são coisas que vão nos afastando de Deus. Eu sempre falo assim: antigamente, se a gente colocasse um pedacinho de uma música secular para ouvir, lá vinha Deus falar, tu está ouvindo aquilo que não agrada. Mas hoje a gente ouve vendo um videozinho. Está vendo um videozinho de construção, o sertanejo está tocando, e estamos ouvindo. Está vendo um vídeo de algum conteúdo, mas tem por trás uma música secular, e a gente está ali olhando, porque vai indo aos poucos. Mas a gente vai perdendo tempo com tantas coisas. Verdade, Jesus. Tem coisas que a gente fica ali, mas o problema é o tempo que a gente vai perdendo e se afastando de Deus. Acaba se tornando até uma idolatria, porque às vezes colocamos na frente do Senhor. Tem gente que não vive mais sem o celular, ainda que hoje é indispensável para trabalho, para tantas coisas. Eu falo porque o meu trabalho é assim: você usa para configurar, usa para vender, usa para receber, usa para comprar. Toda hora você está com ele nas mãos. E quando não é isso, você está vendo alguma coisa que poderia estar
usando para ler um versículo, poderia estar usando para fazer alguma outra coisa. Então nós estamos caminhando para um esfriamento. E o reino de Judá e de Jerusalém, ele acaba agora sendo ferido, porque os reis, eles não faziam o que era certo. Mas quando vinha alguém que era certo, ele fazia o que? Ele tirava o que não agradava o Senhor. E às vezes nós precisamos olhar para nossas vidas e ver o que precisamos tirar. Às vezes a gente tem que tirar alguma coisa que está nos afastando da comunhão com o Senhor. Para agradar Ele, temos que tirar, temos que deixar, para que Deus venha se agradar de nós. E assim os reinos vão passando. E quando nós chegamos no reinado de Josafá, Josafá foi um rei que fez algo diferente. Contemporâneo de Josafá está Acabe. Acabe, rei de Israel, Josafá, rei de Judá. Ambos os reis eram do povo de Deus. Porém Acabe desagradava ao Senhor, porque Acabe agora ele vai casar-se com Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal, que intitula a idolatria ali dentro. Nós já sabemos disso, é muito pregado. Acabe desagrada a Deus, ao ponto de Deus ter que enviar Elias, porque Acabe desvia o povo por completo. O povo não conhecia mais quem era Deus. O povo estava olhando para Baal e para Azera, porque uma mulher endemoniada e um homem frouxo. E a nação está desviada, e Deus envia Elias para que Elias viesse mostrar novamente ao povo que Deus era Deus. Do outro lado estava Josafá, temente ao Senhor, fez o que era reto a Deus, restabeleceu o culto, estabeleceu a Páscoa, fez tudo diferente, tirou a idolatria, agradou ao Senhor, agradou a Deus, procurou agradar ao Senhor de todo o seu coração. A única coisa que Josafá fez que desabona ele é que no capítulo anterior, no capítulo 19, nós vamos ler que Acabe convida ele para uma batalha, para uma peleja. Josafá vai visitar Acabe, que era o rei de Israel. E quando ele vai visitar Acabe, ele é convidado para uma batalha, para uma peleja. E nessa peleja que ele vai com Acabe, ele quase morre. Por quê? Porque Deus estava com o juízo para executar sobre Acabe. E o homem de Deus se junta com Acabe e vai. E nessa guerra, Deus já tinha determinado que Acabe iria morrer, que Deus iria tratar com Acabe pelos seus pecados. Josafá, ele vai ao encontro. Só que quando ele vai ao encontro, quando ele vai junto com Acabe aquela guerra, quando ele vai àquela peleja, antes ele ir à peleja, a Bíblia diz que, como Josafá é crente, ele vai pedir a Acabe: vamos consultar Deus, vamos ver se Deus está nesse negócio, vamos ver se Deus está nesse negócio, vamos ver se Deus está nessa batalha, se nós podemos ir, porque quem é crente sempre consulta Deus em tudo que vai fazer, porque tem coisas que aos nossos olhos, tem coisa que ao nosso coração parece bom, parece que vai prosperar, parece que vai dar certo, parece que é, mas o Senhor às vezes está olhando, está dizendo não vai dar certo, porque Ele conhece no passado, o presente e o futuro. Então eu e você temos que sempre orar a Deus e esperar Deus falar, se é para a gente fazer, se Ele está no negócio, se Ele está aprovando, temos que orar e aguardar Ele responder, porque tem gente que ora, mas Deus não fala e vai fazendo. Está orando? Deus mandou fazer? Não, mas já está fazendo. Tem que orar e esperar Deus falar. Quando Ele falar, você vai. Se Ele falar para você, vai, que eu estou contigo, você vai. Se Ele falar, não vai, porque vai acontecer algo ruim, então não vai. A Bíblia diz que agora eles vão consultar o Senhor. Só que Acabe não apresenta nenhum homem de Deus, porque Acabe não agradava ao Senhor. E Acabe tinha os seus profetas que são apresentados perante os dois ali.
E todos profetizam a mesma coisa. Vai que o Senhor é contigo. Vai que Deus vai dar vitória. Uou, meu Deus. E nós temos que aprender a entender quem é profeta de Deus. Tem muita gente dizendo que é profeta. Tem muita gente por aí dizendo eu sou profeta. Tem muita gente dizendo por aí que é. Mas você tem que conhecer quem é profeta de Deus. Como Acabe era desviado, e Acabe não queria ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus para ele era repreensão. Acabe tinha os seus profetas de Baal e de Azera. Quando Josafá fala, não vamos consultar Deus, Acabe traz os profetas de Baal, que profetiza, vai que o Senhor é contigo. Mas como Josafá é um homem de Deus, ele vai olhar e vai falar, tem alguma coisa estranha. Não tem aí nenhum profeta do Senhor, não? Não tem aí nenhum homem de Deus, porque esses aí não parecem, não. Porque você conhece quem é profeta de Baal. Profeta de Baal não tem compromisso com Deus. Profeta de Baal tem uma vida destruída. Profeta de Baal tem a vida de qualquer jeito. Mas o profeta de Deus tem a vida no altar. Josafá vai olhar e falar, não tem nem aí nenhum profeta do Senhor. E ele vai dizer, tem um aí, mas esse nunca profetiza o que é bom de mim. Meu Deus. Josafá fala, é esse mesmo, manda chamar. É desse aí mesmo, Ramanda Candaraia. Manda chamar. É desse aí, bebê, esse que é de Deus. É aquele que fala o que a gente não quer ouvir. É aquele que fala a verdade. Porque a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade leva para morar no céu. Não adianta trazer profeta de Baal, profetizar para te agradar, para me agradar, e nós ir para o inferno. Porque tem lugares que só chama profeta de Baal, por quê? É só tome bênção, 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 bênção. Não tem eu de repreensão. E profeta que é profeta fala o que Deus manda. Acabe não queria Micaías, porque Micaías não ia falar o que ele queria ouvir. Ele já mesmo disse, tem um aí que nunca profetiza o que é bom. Mas como é que vai profetizar o que é bom se o camarada está andando errado? Como é que eu quero ouvir Deus falar comigo algo de bom se eu não mudo a minha vida? É esse aí mesmo. Micaías é chamado. Aí Micaías ele vai primeiro ironizar. Vai falar, vai, o Senhor é contigo. Aí Acabe vai olhar para esse cara, tá brincando com a minha cara. Fala a verdade. Ele vai dizer assim, vejo todo Israel disperso, como ovelha sem pastor. E ele vai falar, tu vai morrer na batalha. E aí o que ele recebe? Ele apanha, é preso, alimenta ele com água da amargura, pão da amargura. É o que o profeta recebe às vezes. É isso que o profeta recebe por falar a verdade. Meu Deus. Não tem bajulação, tem perseguição. Aí ele vai dizer assim, se tu voltar com vida, Deus não falou pela minha boca. Deus ainda estava falando por livramento. Se Acabe não fosse, ele estava vivo. Mas a mensagem de Micaías parecia dura demais. Meu Deus. Aí ele vai para a batalha e ele se disfarça. Ele vai para a batalha, veste um disfarce e diz para Josafá, tu vai com a veste real. Josafá não devia ter ido naquela batalha, porque Deus ia tratar com Acabe. Quando Josafá entra naquela batalha, a Bíblia diz que a ordem do exército inimigo era, não ataque ninguém, eu só quero o rei, só quero Acabe, mais ninguém. Meu Deus. Eles estão na peleja, e quem está com veste real? Josafá. E quando eles veem Josafá com veste real, o inimigo corre atrás de Josafá. E Josafá grita por misericórdia, clama, e Deus ainda por misericórdia
misericórdia não permite que ele seja morto. Aí Acabe se disfarçou, foi para a guerra. Ninguém vai conhecer quem eu sou, porque é óbvio que o rei na guerra é o alvo de alguém. Ele se disfarçou e falou: eu vou para a guerra. A profecia desse profeta não vai acontecer. Ele vai para a guerra, aí os inimigos não acham o rei, é Josafá. Acabe não está, então a batalha está desanimada. Aí alguém atira uma flecha para cima e a flecha crava no peito de Acabe. Por quê? Porque o profeta falou: tu não vai voltar com vida, Acabe. Tu vai, mas tu não vai voltar com vida. E quando Deus fala, não adianta querer dar um jeitinho. Ah, eu vou dar um jeitinho, não vai acontecer. Se Deus falou, não vai, não faz, não estou, não adianta querer ajudar ele, porque não dá certo. Acabe morre. O que o profeta falou se cumpriu. Após esse episódio, Josafá é repreendido. Meu Deus. O Senhor manda o profeta ir até ele e falar assim: devias tu ajudar o ímpio? Devia tu ir ajudar ao ímpio, a quem o juízo está sobre as suas costas? Meu Deus. Aí Deus repreende ele e fala assim: contudo, como tu andaste fiel a mim, tiraste os balaíns, os altares, tu andou em obediência a mim, tu vai descansar em paz nos teus dias. Deus ainda teve misericórdia dele, porque ele foi fiel ao Senhor em todo tempo. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não entrar em batalhas que Deus está com as mãos dele. Meu Deus. Às vezes você olha lá e fala: ah, eu vou ajudar, eu vou. Mas às vezes a mão do Senhor está tratando. Olha aí, Jesus. Aí eu vou ajudar, vou pôr a minha mão. Você coloca a tua mão, Ramam, de Camanduri Miandaraia. Aí você vai pegar uma batalha que não é tua, uma peleja que não é tua. E às vezes vai achar que Deus está se agradando porque está ajudando, e Deus está olhando e dizendo: por que tu está colocando a mão? A Bíblia diz que ele é repreendido, mas ele é fiel ao Senhor, e pela fidelidade dele ao Senhor, o Senhor o livra. No capítulo de número 20, agora ele recebe uma notícia. A notícia é que um grande exército se juntou e está vindo contra Josafá, está vindo contra Judá. Quando ele recebe a notícia daquela grande multidão que está vindo contra ele, ele sabia que a multidão era muito maior do que o seu exército. O que vinha contra ele era algo muito maior do que ele tinha ali para se defender. Era impossível ele vencer pela força humana. A Bíblia diz que Josafá tem medo, ele temeu, ele sente medo dos inimigos que estão vindo contra ele. Só que Josafá, ele não tem medo e recua. Ele não tem medo e ele para. Ele não tem medo e ele estaciona. A Bíblia diz que ele temeu e ele pôs-se a buscar o Senhor. Ele teve medo, ele olhou e falou: meu Deus, é muito difícil para mim. Mas ele sabia que tinha alguém que podia pelejar por ele, que tinha alguém que podia guerrear por ele. O inimigo é grande, o inimigo é poderoso, o inimigo é numeroso, mas tem um Deus que é maior do que o inimigo. Tem um Deus que é maior que o inimigo, e ele começou a buscar a esse Deus. Josafá foi para dentro do templo, ele vai para dentro da casa de Deus, ele proclama um jejum dentro de Judá, ele convida o povo, porque a peleja não era só contra ele, era contra Judá. Então todos se juntaram para pedir socorro, em oração, em jejum. Eles estão falando com Deus: Deus, olha o inimigo que está vindo, Senhor, é maior que nós, não tem como vencer, não tem como lutar. E ele vai dizer algo na oração dele, ele vai falar assim: Senhor, porque o Senhor deu essa terra ao teu povo, o Senhor prometeu ao teu amigo Abraão
que daria essa terra à sua descendência. E nós estamos na herança que o Senhor nos deu. Agora vem o inimigo para nos tomar a nossa herança. Ah, Senhor nosso Deus, porventura não o julgarás, porventura o Senhor não vai pelejar. E ele começa uma oração falando com o Senhor. E ele vai falar: Senhor, e nessa terra foi construído para o Senhor um santuário. E o Senhor falou que se houvesse guerra, espada, peste, problema, se houvesse algum tipo de situação, angústia, e nós viéssemos dentro dessa casa e clamasse ao Senhor, o Senhor nos ouviria. Ele está falando do que? Ele está falando da oração de Salomão, lá no livro de 2 Crônicas também, quando Salomão constrói um templo e ele dedica aquele templo ao Senhor, ele vai fazer uma oração a Deus dizendo: Senhor, se o teu povo pecar, cometer erro, cometer alguma coisa que desagrade ao Senhor, e vier o inimigo, e vier a guerra, e vier a fome, vier o problema, e o seu povo se arrepender, entrar dentro dessa casa, clamar ao Senhor, o Senhor venha ouvir, venha dar vitória na guerra, venha repreender a peste. Ele faz essa oração, e no capítulo número 7, a livro de 2 Crônica, o Senhor vai responder a Salomão dizendo: Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Ele vai falar com o Senhor, e Deus vai responder a ele dizendo: e os meus olhos a partir desse momento estarão atentos à oração que for feita sobre essa casa. E quando Josafá agora entra dentro da casa do Senhor, ele vai fazer essa oração: Senhor, o Senhor disse que se houver problema, se houver situação difícil, nós viéssemos aqui clamar, o Senhor nos ouviria e nos responderia. O nosso problema hoje é o inimigo, se levantou, é maior que nós, é maior do que eu, não tem como vencer. Mas estamos aqui na tua casa, estamos aqui na tua presença, estamos aqui diante do Senhor. E o inimigo é maior do que eu, é maior do que o meu povo, mas o Senhor é maior do que ele. Estamos aqui clamando o Senhor da glória por socorro, por intervenção do Senhor. Estamos clamando ao Senhor neste lugar. Amanda Candaraia. A Bíblia diz que ele ora ao Senhor, e Deus toma Jaziel e vai dizer: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, não tenha medo, não precisa temer, porque essa peleja não é tua, essa peleja não é tua, essa batalha não é tua, essa luta é minha, essa guerra é minha. Não precisa temer, porque eu vou pelejar por ti, eu vou guerrear por ti. Aramanda Candaramando Ribicandaraia. E o Senhor vai dizer para ele: aleluia, vocês vão descer até o encontro deles, mas a peleja não é mais de vocês. Vocês vão descer, mas sou eu quem vou guerrear, sou eu quem vou pelejar. A Bíblia diz que Josafá, depois daquilo dali, Josafá se alegra. E agora Josafá vai dizer ao povo, quando eles estão descendo, dizendo para o povo assim: olha, dai ouvidos ao Senhor, crede nos seus profetas e prosperarei. Crede no Senhor vosso Deus. Ele incentiva o povo e eles vão para uma guerra. Deus falou assim: ó, vocês vão ao encontro deles. Eu não vou guerrear, mas não ficar em casa. Vocês vão ao encontro deles. É eu que vou guerrear. Tem coisas que nós às vezes temos que estar fazendo a nossa parte. Ah, eu vou guerrear, mas nós temos que fazer, nós temos que ir. Às vezes tem que ir para a igreja. Deus fala: eu vou guerrear, eu vou cruzar os braços fazendo. Não, você tem que vir para o culto, adorar o Senhor. Porque diz a Bíblia Sagrada que Deus vai dizer para ele: vocês não vão pelejar, eu vou pelejar por vocês. Mas quando eles saem para o encontro do inimigo, a Bíblia diz que Josafá ordena cantores. Você imaginou alguém guerrear com cantores? Josafá ordenou cantores, botou levitas, falou: vamos para a guerra, botou levita lá, vamos lá, adorando ao Senhor, vamos para a batalha. E o povo,
A Bíblia diz assim que o povo adorava o Senhor com voz muito alta. Então, para quem diz assim, para que gritar com voz muito alta, o povo saiu adorando e gritando. E a Bíblia diz assim: e ao tempo que com júbilo, com alegria, o povo louvava o Senhor começou a pôr emboscada entre os inimigos. Ao tempo em que com alegria eles adoravam o Senhor, Deus começou a pelejar, o inimigo começou a ser destruído, o inimigo começou começou a ser destruído. O inimigo começou a lutar entre si mesmo e se matar sozinho. E o que eles faziam? Só adoravam. Ao tempo em que eles começaram a adorar o Senhor pôs emboscada entre os inimigos deles. Sabe como Israel venceu a luta? Adorando Ramandacandaraia. A peleja não é tua, mas a adoração tem que ser. A peleja não é tua, mas a adoração tem que ser. Enquanto você adora Ele, enquanto você exalta Ele, Ele está pelejando. Enquanto você exalta Ele, Deus está queimando macumbaria. Enquanto você exalta Ele, Deus está queimando bruxaria. Enquanto você exalta Ele, Deus está jogando por terra principado, potestade. Enquanto você exalta Ele, Deus está queimando toda a hoste do inferno. Enquanto você adora Ele, o inimigo está caindo por terra. O inimigo está sendo repreendido na tua casa, na tua família, no teu ministério. Enquanto você adora, Deus está trabalhando, Deus está agindo. E nessa noite o Senhor está colocando por terra a toda legião, a todo principado que tem se levantado contra esta obra, contra esta igreja, contra a tua casa, contra a tua vida de oração. Essa casta maligna que tem se levantado para te pedir de orar, ela cai por terra hoje. Ela cai por terra hoje. Ela cai por terra hoje. Essa tristeza, essa angústia, essa opressão, ela cai por terra hoje em nome de Jesus. Que me honra, manda canaraia, aramanduri me canaraia, arribiaste que me honra, baste candará mandaraia. E o Senhor deu vitória, o Senhor deu vitória àquele povo, simplesmente na adoração, houve a busca primeiro Josafá orou, se entregou, e depois o Senhor respondeu, mas o povo continuou adorando. Às vezes o Senhor diz assim: olha, essa peleja você não vai pelejar, é eu quem vou pelejar, mas às vezes ela está lá ainda. Às vezes o filho está lá ainda do mesmo jeito, às vezes o casamento está do mesmo jeito, mas você tem que vir adorar o Senhor, porque enquanto você adora, Jesus trabalha. Enquanto você adora, Jesus liberta. Enquanto você adora, enquanto você adora, Jesus vai pelejando, vai trabalhando, vai renovando, vai fortalecendo. Se coloca de pé. Espírito Santo, Deus, Senhor, meu Deus da glória, grande é o Senhor, meu Deus da glória, grande é o Senhor, meu Deus da glória, louvado seja o Senhor, meu Deus da glória. Eu quero chamar à frente, com a permissão do nosso pastor, você que está enfrentando uma peleja e que você olha e fala assim: eu não vou conseguir vencer, seja na família, seja no ministério, seja em você se firmar nos caminhos do Senhor. Você que precisa que Deus entre em uma peleja sua nessa noite, ou você que está olhando e dizendo assim: eu preciso da ajuda do Senhor, vem até a frente. Jesus hoje vai entrar nessa peleja e vai te dar vitória. Se for espiritual, eu não sei. Cada um de nós sabemos onde a gente tem a peleja. Se é uma causa na justiça, eu não sei. Grande é o Senhor, meu Deus da glória.
Feche seus olhos. Apresenta diante do Senhor a causa que para você é grande demais. Eita, Jesus. Eita glória. Vamos orar. Altíssimo Deus e soberano Pai, Senhor, nessa noite nós aqui estamos na Tua presença, meu Deus amado. Estamos diante da Tua face, ó Pai querido, Senhor. Ó Deus amado, clamando, ó Deus, e buscando, meu Pai, a Tua presença. Aqui à frente, Deus amado, estão os Seus filhos, Senhor. Ó Deus, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a batalha, eu não sei qual é a peleja, eu não sei qual é a área, eu não sei, meu Pai amado, em que, meu Deus amado, eles têm, ó Pai amado, colocado perante Ti, Senhor. Eu não sei qual é a causa, eu não sei, meu Deus amado, qual é, Senhor da glória, aquilo que tem tirado a paz, o sono. Meu Pai amado, aquilo que eles têm olhado, Senhor da glória, com os seus olhos. Ó meu Pai amado, e parece, Deus amado, que não vai ter mudança. Parece, meu Pai amado, que não vai ter transformação, Senhor. Ó meu Pai amado, Senhor da glória, quando Josafá, meu Pai amado, orou, Senhor da glória, dentro da Tua casa, a Bíblia vai nos dizer, meu Pai amado, a Tua palavra vai nos dizer, Senhor, que o Senhor ouviu, ó Pai amado, Senhor da glória, a oração de Josafá. Ó meu Pai amado, o Senhor, meu Pai amado, falou com ele, meu Pai amado, que a peleja não era dele, a batalha não era dele, ó meu Pai amado, mas era do Senhor, meu Pai. Aqui está, meu Pai amado, o Teu povo perante o Teu altar, Senhor, a qual, meu Pai amado, Senhor da glória, eu creio que eles estão colocando perante o Senhor, meu Pai, a sua batalha, a sua luta, a sua peleja, meu Pai, aquilo que eles não conseguem vencer, meu Deus amado. E eu peço, meu Pai amado, ao Senhor, que nessa noite, meu Pai, o Senhor entre na peleja, o Senhor entre na batalha, o Senhor entre, meu Pai amado, na luta, Senhor da glória. Eu não sei se é a família, eu não sei se é o esposo, meu Pai amado, que precisa, meu Pai amado, ser salvo, se é um filho, se é um familiar, eu não sei se é enfermidade, eu não sei se é uma causa na justiça, eu não sei se a batalha é espiritual, Senhor da glória, é uma guerra, meu Pai amado, travada, aonde, meu Pai amado, Senhor da glória, ó meu Pai, o inimigo tenta impedir a oração, mas eu quero pedir nessa noite, entra na peleja, entra dentro desse lar, nessa casa, entra, meu Pai amado, na vida de oração do Teu povo, entra, meu Pai amado, nessa causa, abre a porta, meu Pai amado, liberta, meu Pai amado, Senhor, meu Pai amado, toca nesse homem, Senhor da glória, aquilo, meu Pai amado, que tem sido mais forte do que ele, queima nessa noite no poder do Teu nome, Jesus, queima nessa noite, meu Pai, no poder do Teu sangue, Senhor, toca na vida dele, meu Pai amado, ó Deus amado, toca, Senhor da glória, levanta ele, meu Pai amado, com poder na Tua presença, levanta ele com graça na Tua presença, queima grilhões, Senhor da glória, repreenda, meu Pai amado, a todo mal, Senhor, coloca por terra tudo aquilo que não é proveniente do Teu reino, Senhor da glória, em nome de Jesus, Pai, contra ele não vale, Senhor, enxuga a venda, até filtra, tranca a rua, preto velho, enxuga a venda, perca o domínio, perca o poder, perca a legalidade, toda maldição lançada, tudo aquilo que não é do Teu reino, meu Pai, contra ele, Senhor, tudo aquilo, meu Pai amado, que é obstáculo, filha, quando joga por terra, em nome de Jesus, todo mal, sai, Deus, restaura ele na Tua presença, meu Pai amado, levanta ele na Tua casa novamente, meu Pai, acende a chama do Teu Espírito Santo, meu Pai, toma nas Tuas mãos, meu Pai amado, levanta ele com poder sobre essa terra, meu Pai amado, toca, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus amado, Senhor, aqui está este homem, Pai, eu coloco na Tua presença, Senhor, que não seja as minhas mãos, mas as Tuas próprias mãos, ó Deus, toca, Deus, na vida dele também, Pai, quebra todo encantamento, quebra toda maldição, quebra tudo aquilo que é hereditário, Senhor da glória, joga por terra, meu Pai amado, todo mal, Senhor, repreenda, riande, que me oura, mando, que me aste, camanaraia, ramanda, canaraia, rimiou, ramanda, canaraia, tudo aquilo, meu Pai amado, que tenta acompanhar ele, Senhor, Deus amado, a alma dele não é do inferno, Senhor, mas a alma dele é Tua, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, eu te peço, toca nele, meu Pai, levanta, Senhor, da paz, da alegria, meu Pai amado, liberta de tudo aquilo que não é do Teu reino, Senhor, toca, meu Pai, em nome de Jesus.
Muitos foram aliados. O diabo mas o Senhor me diz assim, filho, ainda não acabou. Ainda não está perdido. Tu sabes que eu te amava. Tu sabes que eu tenho obra contigo sobre essa terra. Quantas sepulturas eu fechei por amor à tua alma. Mas eu te chamo, venha para minha presença. Volte e abrir o teu coração para mim, porque eu quero entrar. E eu quero fazer algo diferente na história, algo diferente na tua vida, porque eu te amo e não quero perder a tua alma. Ainda que o meu adversário já pediu para tragar a tua alma, mas eu, Senhor, não permiti tocar em ti, porque o que eu tenho contigo é grande. Abraça ele. Espírito Santo, e nós estamos agradecidos agora por esse Senhor da glória, papai. Nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu amor, nós cremos no Senhor da glória. Deus, Pai querido, Senhor dele, ó Deus, só o Senhor, Deus, diante do Senhor, viva Deus, por isso, nós a cada dia, tua presença, diante do Coloco na tua presença, meu Deus amado. E eu peço a ti, meu Deus, que o Senhor venha tocar na dela, Jesus. O Senhor venha fortalecer, o Senhor venha dar alegria, o Senhor venha dar paz, o Senhor venha transformar, o Senhor venha, meu Pai amado, trabalhar, o Senhor venha, meu Pai, agir de uma forma na vida dela, Senhor. Faz uma obra, Senhor. Toma nas tuas mãos a tua filha, meu Pai amado. Opera com o teu poder, com o teu milagre, com a tua graça, Senhor. Meu Deus amado, toca no coração, Senhor. Põe a tua paz. Em nome de Jesus eu repreendo toda a opressão, todo o mal, em nome de Jesus, saia. Deus, eu te peço, levanta ela com poder, com autoridade, em nome de Jesus. Deus, Amém. Deus abençoe os irmãos. Jesus entrou na sua peleja hoje. Eu creio que você vai contar a vitória em nome de Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Zé pela confiança, ao pastor Daniel. Deus abençoe Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, amém? Glórias a Deus. Quem entendeu a palavra de glórias a Deus? Que Deus possa abençoar a vida do pastor a cada dia, a casa, a família, o lar. Irmãos, antes de terminar, eu quero perguntar em nosso meio: se tem alguém que você já foi crente ou ainda não é e quer entregar a tua vida para Jesus, aceitando a Ele como teu único, suficiente e Salvador, você que quer voltar aos pés da cruz, fazendo uma aliança, se tem alguém, sai do teu lugar, vem aqui, nós vamos orar pela tua vida, em nome de Jesus. Se não tem, que Deus possa vos abençoar e lhe conceder outra oportunidade. Não espere por dia de amanhã, porque o dia de amanhã não pertence a nós, mas sim pertence a Deus. Não é por força nem por violência, mas sim por amor próprio, como diz o Espírito através da palavra de Deus. Amém? Não tem ninguém? Se não tem, que Deus possa vos abençoar. Ainda de pé, se coloquem de pé em nome de Jesus. Não deixa o que tu tem que fazer para hoje para fazer amanhã, porque amanhã não pertence a nós, o amanhã pertence a Deus. Mas se não tem, o poder do teu nome, aleluia, de bruxaria, de magia negra, Senhor, queima contra o teu filho todo mal, toda retaliação, toda fúria, toda reunião no inferno, meu Pai, contra a vida dele, Senhor. Queima nessa noite todo mal, todo espírito maligno. Pega a tua bagagem, o que te pertence, na vida dele, na casa dele. Eu te ordeno, sangue em nome de Jesus. Deus, toca no corpo dele, Senhor.
fortalecendo, dando graça, saúde, livramento. Dará, amém, meus irmãos. Quero também agradecer a vida do nosso irmão Denilson, juntamente com o nosso irmão Alafer, e o outro rapaz também que ia vir, estava tudo certo, mas houve um problema de saúde, ele passou mal assim, ele nos informou, até inclusive a hora que eu for levar eles, eu vou levar ele na nossa casa, se ele não está aguentando nem andar, mas eu vou lá, levar ele lá, deixar eles lá para consultar. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar. Os cultos aqui são terça, quinta, sábado e domingo. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Faz assim com a tua mão. Que o grande amor de Deus, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja dizem: amém. Operando Deus. Se Deus é por nós, está encerrado em nome de Jesus. E saúde o seu irmão capaz do Senhor e fala: volte sempre em nome de Jesus.